Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que a gente vai tratar nesse vídeo, e talvez em mais um ou dois aí, quem sabe, é a questão da liberdade. Por abranger vários aspectos, né? A liberdade, ela é um conceito, né? Uma ideia muito complexa. Então eu gostaria de começar esse vídeo com uma pergunta. Você se acha, né, dentro de uma liberdade completa, né? Você é totalmente livre? Se você diz que sim, eu acredito que você está, né, sendo ignorante nesse aspecto, porque ninguém é totalmente livre. Não existe uma liberdade absoluta, né? Vamos partir do princípio e vamos imaginar que a liberdade, no nosso caso aí, vamos usar o exemplo que a nossa liberdade é um carro, né? Então, você adquiriu a sua liberdade, você adquiriu um carro. Você pode andar com esse carro do jeito que você achar melhor, do jeito que você achar que deve? Não, não pode. Por quê? Para você poder colocar esse carro na rua, você precisa fazer a documentação dele, você precisa pagar lá os impostos, precisa, né, de uma certa autorização para poder colocar esse carro na rua, para poder exercer a sua liberdade, certo? Então, a primeira questão é, você não pode exercer a sua liberdade como você bem quiser. Então, esse seu carro está lá dentro da sua garagem, você comprou, você pagou, é seu, mas você não pode usar ele da maneira que você bem entender. Então, primeiro, você precisa oficializar essa liberdade, você precisa pagar a documentação, etc. Depois, você precisa de uma autorização para poder colocar esse carro na rua, uma autorização particular. Você já tem a autorização, que é a liberdade, você tem certas liberdades com esse carro. Porém, se você não tiver uma autorização pessoal para usar esse carro, você não pode usar esse carro. Então você vai ter que correr atrás de mais essa autorização para você colocar a sua liberdade em prática, certo? Espero que estejam acompanhando minha linha de raciocínio aí, né? A terceira coisa que você precisa, né, ter consciência de que você, para rodar nas ruas, né, você pagou, fez a documentação lá, tudo certinho, e as nossas ruas, as nossas rodovias, elas têm suas sinalizações, suas faixas, seus limites de velocidade e etc, né? Então você não pode pegar esse seu carro, colocar ele na rua, mesmo com a sua autorização pessoal, e andar do jeito que você achar que deve andar. Você deve respeitar sinalização, você deve respeitar limites de velocidade, você deve respeitar as sinalizações, as faixas, enfim, você tem um monte de requisitos que você precisa respeitar para poder exercer a sua liberdade de dirigir, de colocar, né, o seu carro na rua e poder usufruir da sua liberdade, né? Agora, imagina você andando lá na rodovia, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, né? E você tá lá andando na rodovia lá, você pega uma faixa lá e vai andando no limite lá que é aceitável, que é recomendado para aquela rodovia. A gente tem que lembrar que não é só eu que tenho o direito de estar ali dirigindo. Tem outras pessoas que adquiriram a mesma liberdade, a mesma autorização e o mesmo direito de estar exercendo essa mesma liberdade. Então eu preciso respeitar. Então eu vou prestar atenção na liberdade do outro, eu vou estar atento à liberdade que a outra pessoa está exercendo. Tudo isso para a gente entender que a nossa liberdade, ela não vem sozinha, né? A minha liberdade, ela depende da liberdade do outro.
levando em consideração que os mesmos direitos que eu tenho, a outra pessoa também tem igual e às vezes até mais do que eu. Pode ser que a autorização para ela dirigir permita a ela um limite de velocidade maior ou menor, né? A gente tem aí caminhões, carros, viaturas de polícia, enfim, né? Cada um tem lá o seu limite e eu preciso respeitar o limite da liberdade dessas pessoas, né? Assim é a nossa liberdade. Eu preciso ter em mente que a minha liberdade, né, ela tem limites. Eu sou limitado nas minhas liberdades, né? Não é tudo que eu quero fazer que eu posso fazer. Eu tenho o limite da minha casa, né? Eu tenho o limite dos meus pais, eu tenho o limite da minha igreja, eu tenho o limite dos professores, eu tenho o limite do estado civil, né? Se você é casado, meu companheiro, minha companheira, sabe bem do que eu estou falando, né? A liberdade depois de casado, ela passa a ser uma liberdade em conjunto, né? Ela não é mais uma só liberdade, e sim duas pessoas vivendo a mesma liberdade, ou seja, duas pessoas que precisam se respeitar dentro dessa liberdade, né? Então, tudo isso eu estou falando para que a gente entenda que o conceito de liberdade ela não pode ser entendida como um bem, né, absoluto, uma liberdade absoluta. Isso não existe, isso é ignorância. Ninguém é totalmente livre, todo mundo é limitado, né? Inclusive o nosso querer ser, né? Eu sou limitado, né? Eu queria ser um cara rico, eu queria ser um cara de posses, eu queria ser um cara de bens, né? Mas eu não sou, eu tenho os meus limites, né? Eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. E outra questão importante também sobre a liberdade, que cabe salientar aqui, né? É que antes eu ouvia muita expressão, né? A minha liberdade ou o meu direito, ele termina quando começa o do outro. Eu mudei um pouco a minha forma de imaginar isso, ou de pensar isso. Eu mudei esse conceito, né? A minha liberdade ela não pode terminar, assim como o meu direito também não termina, né? Assim como o direito do outro, a liberdade do outro, né, não pode terminar. O que a gente tem que aprender hoje em dia, e talvez seja um pouco isso que falte para a nossa sociedade, é respeitar a liberdade do outro. E a hora que a minha liberdade se encontrar com a liberdade do outro, que ela possa caminhar junto, né? E não terminar, e não a liberdade do outro bloquear a minha liberdade. Voltando ao exemplo lá da autoestrada, da rodovia, né? Não é porque eu entrei na rodovia que o outro tem que parar para mim prosseguir meu caminho. Não, a gente pode continuar caminhando junto, a gente pode continuar rodando junto, usando a mesma rodovia, né? Desde que a gente respeite os mesmos limites, as mesmas sinalizações e o respeito mútuo, né? A gente tem que se respeitar dentro da nossa liberdade. Eu não posso bater no peito e falar e achar que só eu tenho direito de alguma coisa e só eu tenho liberdade para alguma coisa. Eu preciso aprender a respeitar o outro. Então a ideia desse vídeo, a princípio, né, como eu disse, vai ter vários outros aí sobre o mesmo tema, né, a questão da liberdade, e hoje eu vou ficar só nesse ponto, né, da liberdade em si. A liberdade em si é que a minha liberdade ela não termina, né? Ela tem que ser um paralelo junto com a liberdade das outras pessoas. Eu espero que tenha ajudado a gente a abrir a mente um pouco aí, esse vídeo. Se vocês gostaram, né, clica lá em gostei, dá um joinha pra gente lá, deixa seu comentário se discordou, se tem alguma outra ideia, algum outro conceito aí que ajude a gente a refletir. Espero que vocês estejam gostando e a gente vai continuar a falar um pouco mais sobre a questão da liberdade. Aí a gente vai abranger outros pontos, né? A questão religiosa e até outras questões aí que dizem respeito, né, à liberdade, não como limite, né, mas para que a gente possa caminhar junto dentro dessa liberdade. Mais uma vez, obrigado pela força aí que vocês estão dando e até o próximo vídeo.